Ai, vocês não sabem a saudade que eu tava de fazer isso aqui. Depois de quase um ano de espera, o volume 20 da Light Novel de Tensei Shitara Slime finalmente lançou. E depois de 8 meses desde o último resumo, eu estou aqui para trazer o resumo desse volume. O último volume, ele terminou com a derrota de Mikael e também com a possível liberação de Ivaraj. Mas esse volume irá focar em um acontecimento que com certeza deixará o mundo com algumas sequelas. E claro, como tem muita informação, eu vou dividir ele em duas partes. A segunda parte, ela com certeza vai sair daqui uns 3 ou 4 dias depois dessa primeira parte. Então agora, sem enrolação, vamos logo começar com um resumo do volume 20 da Light Novel de Slime. Depois de sua derrota para Rudra, o rosto de Feldway se contorceu em humilhação enquanto ele gritava sem trocar o seu manto manchado de sangue, gritando que tipo de herói o Rudra é se ele nem foi capaz de proteger Veldanava. E ele continuava tendo mais surtos de raiva quanto mais pensava sobre sua humilhação. Mas recuperando a calma, ele disse a si mesmo que aquilo não foi uma derrota decisiva, embora ela fosse abominável. Então, depois de se acalmar, Feldway logo mandou um pensamento para Mikael perguntando se ele conseguiu derrotar o Rimuru. Só que ele não teve resposta, o que fez com que ele acabasse estranhando a situação. Afinal, não importava o quão distante eles estivessem, Mikael e Feldway tinham uma ligação que não poderia ser quebrada, a não ser que um deles morresse. Pensar isso deixou Feldway meio ansioso, mas ele tentou não entrar em pânico. Só que para sua surpresa, ele logo recebeu uma mensagem de Mikael, onde o próprio diz que o seu desejo já se tornou realidade, e também se lamenta por ter que deixar o seu amigo para trás. Esses foram os pensamentos que Mikael conseguiu enviar para Feldway usando as suas últimas forças quando estava prestes a desaparecer. E quando recebeu tal notícia repentina, Feldway começou a ficar perturbado com a notícia. Afinal, Mikael foi o seu primeiro amigo que ele fez desde a morte de Veldanava. Ele o considerava tanto que ele havia priorizado a segurança de Mikael, tomando 10, 20 ou até mais precauções até se sentir absolutamente seguro. Mas mesmo tendo tanto cuidado, não havia mais sinal do renascimento de seu amigo. E pela primeira vez, ele estava de mau humor imaginando o que fazer. Até que durante o seu atordoamento, Vega apareceu no local dizendo para ele parar de ficar triste e dizer o que ele deveria fazer. Feldway, ofendido, mandou ele calar a boca e o atualizou da situação de Mikael, mas Vega, sem se importar, apenas disse de uma forma grosseira o quanto era uma pena alguém arrogante como Mikael ter morrido. Aquelas palavras foram o suficiente para deixar Feldway furioso e acertar Vega com um ataque agressivo e feroz. E mesmo sabendo a diferença de poder, Vega não se intimidou e disse que Mikael perdeu porque era fraco. Logo, em um mundo onde não há justiça uma vez que você está morto. Além disso, Feldway não se importou quando Vega devorou Ori e Arius. Então, isso quer dizer que ele concordava com esse pensamento. E ele então termina dizendo que Feldway só precisava ser honesto. E quando ele escutou isso, Feldway começou a pensar que enquanto a verdade eterna for que a lei da selva é a lei da selva, a única coisa certa a fazer é ficar no topo dela. Ou seja, poder é justiça. Enquanto você tiver poder, você pode fazer tudo. E depois de chegar a essa conclusão graças a Vega, Feldway anunciou que será o rei no lugar de Mikael e que defenderá o trono até Veldanava ser ressuscitado. E uma vez decidido, a única coisa que restava fazer era agir. E Feldway agora não tinha mais motivo para deixar uma certa preciosidade fora de vista. Uma preciosidade dada pelo seu próprio criador que ele evitou até agora que fosse danificada. O seu verdadeiro corpo. Um corpo muito parecido com seu criador. Enquanto Veldanava tinha cabelos negros que continham o brilho das estrelas, o corpo de Feldway tinha cabelos brancos prateados que representavam a luz brilhante. Então, depois de finalmente habitar o seu corpo verdadeiro, seu poder ficou maior do que nunca. Isso porque depois de Mikael ser morto, todos os seus poderes foram transferidos para Feldway. Mas não só isso, como sob o controle do Humanos Mikael, havia os fatores do dragão de Velgrind e Velzado, mas como também tinha o rei da esperança Sariel, rei da aliança Uriel e por fim, rei da sabedoria Rafael. E com tanto poder em mãos e um novo pensamento, Feldway sorriu com uma atmosfera assustadora que era diferente do passado.
Em Eurasânia, a situação parecia estar sendo favorável para o lado dos mocinhos. Os generais Insectors, por mais que se demonstrassem muito fortes e dessem bastante dificuldade, estavam sendo mortos conforme o tempo. Mas quanto mais generais eram mortos, mais os instintos de Obera e Midley os alertavam sobre algo perigoso acontecer. Mas infelizmente, eles não sabiam o que era esse tal perigo. No final, apenas 3 Insectors generais haviam restado. Majinka, que tinha fugido da batalha, Zez, que estava em outra dimensão lutando contra Carreira, e por último, Peliot, a esposa de Zelanos, que estava enfrentando Gobta e Ranga. E nessa última batalha, a dupla estava tendo muita dificuldade contra a Insecta. Mesmo usando a unificação e usando uma mistura de habilidades, nenhum dano conseguiu ser infligido em Peliot. E o pior de tudo isso era que, sem que eles percebessem, ela estava ficando mais forte a cada momento, se tornando uma oponente impossível de se vencer para Ranga e Gobta, fazendo com que eles apenas resistissem o máximo possível para que chegassem reforços. E tendo suas preces ouvidas, Carrion e Frey, depois de terem derrotado outros generais Insectors, chegaram no local para poderem ajudar na luta. Mas mesmo tendo ajuda, a situação não mudaria. Pelo contrário, ela pioraria, porque antes mesmo que alguém a atacasse, Peliot repentinamente começou a passar por uma transformação. E depois de um certo tempo, ela se tornou uma bela mulher com uma bela pele emergida sob as cicatrizes. E após presenciar a evolução, Carrion, Frey, Gobta e Ranga sabiam que o inimigo tinha ficado ainda mais forte do que já estava. Carrion foi o primeiro que fez o movimento, usando sua habilidade Rugido Explosivo e se transformando em partículas de luz. Mas Peliot respondeu o ataque com apenas um respiro, que liberou uma névoa venenosa que se agarrou a Carrion em forma de partículas, e logo então drenou toda a sua energia cinética, deixando ele completamente imóvel. Frey foi a próxima que tentou atacar. Ela agarrou Peliot com suas garras, que tinham a habilidade de interferência mágica e impediria a Insector de usar magia. Mas o problema é que era apenas isso. Então, impossibilitada de poder usar sua magia, Peliot respondeu ao agarro de Frey com um poderoso golpe no abdômen dela, o que, depois de sentir uma dor intensa e um instinto de sair dali, fez Frey recuar para não receber um segundo ataque. Aquele ataque deixou uma ferida tão grande nela que ela estava para aceitar a sua morte, mas para impedir isso, Midley chegou no local, ficando na frente dela, impedindo que Peliot chegasse até ela. E depois de um tempo, Midley finalmente entendeu o que estava deixando ele e Obera tão incomodados. A verdade é que uma barreira especial tem se espalhado pelo campo de batalha, e quando um Insector era morto, toda a energia desse soldado era transferida para Peliot. E era exatamente por isso que a cada momento ela ficava mais forte. Mas para complicar ainda mais a situação, ela logo usou uma habilidade chamada Vida Restauradora. Uma habilidade que conseguiu transferir muito poder para os seus filhos Insectors, Mujika, que chegou para ajudá-la na luta, e também Zez, que estava lutando contra Carreira em outra dimensão. Carreira de primeira não estava tendo muita dificuldade na luta, mas quando Zez recebeu um aumento de poder, ela se viu obrigada a usar uma habilidade que só podia ser usada uma vez por dia, a habilidade Julgamento, que não foi explicado o efeito, mas quando Carreira a aplicou na sua arma dourada e atirou em Zez, foi o suficiente para criar um buraco em seu peito e matá-lo instantaneamente. E depois de matar o seu inimigo, ela logo iria até onde estão seus amigos para ajudá-los. Mas quando ela menos esperou, sem sentir nenhum sinal do inimigo, ela recebeu um chute repentino no seu braço, mas não um chute qualquer. Esse chute veio de um corpo que tinha o grau mítico. O responsável por esse chute foi o rei que não tinha agido até agora. Esse era o rei Insector Zelanos, que, por saber o perigo que Carreira representava, estava escondido apenas esperando o momento perfeito para atacá-la. E com aquele simples ataque, o braço de Carreira ficou inutilizável, e também mostrou a diferença de poder entre eles. E vendo que conseguiu se livrar de um tormento, Zelanos então iria desferir outro chute em Carreira. Mas antes que seu ataque acertasse o demônio, Milin, que até agora também não tinha agido, finalmente chegou para poder lutar. Ela segurou o chute de Zelanos e começou a sorrir alegremente por finalmente poder participar da diversão. E depois de finalmente ter alguém para poder se divertir, Milin e Zelanos entraram em uma batalha destrutiva. E aproveitando esse momento, Carreira conseguiu sair da dimensão de onde estava para não ser um fardo para Milin e também para se recuperar. Mas infelizmente o ferimento era tão grave que levaria muito tempo para o braço ser curado. E enquanto se recuperava, ela observou a situação dos seus amigos, que não estava muito boa. Midley, Obera,
Carion, Frey, Geld, Gobta e Iranga estavam todos juntos, dando tudo de si para poder matar Peliot. Enquanto alguns deles distraíam a Insector, outros a atacavam. Mas a única coisa que eles conseguiam fazer era tornar aquela batalha algo irritante para ela. E quem estava fazendo ela perder cada vez mais a paciência era Geld, que estava usando da sua habilidade Rei Gourmet Beelzebub para poder aumentar tanto sua defesa quanto dos seus aliados, como também poder transferir a dor dos seus amigos para ele mesmo. Mas infelizmente ele já estava chegando ao seu limite, e Carreira, que observou tudo, viu que a derrota dos seus amigos era só questão de tempo. E antes que isso acontecesse, ela precisaria fazer alguma coisa. E por essa razão, ela começou a pedir por força. E quando ela fez esse pedido, pela primeira vez em muito tempo, ela acabou se assustando com uma voz de quem não deveria estar ali e percebeu que não era mais hora de ser um espectador. Quem sorriu sombriamente era o tenente Tatsuya Kondo, que deveria ter morrido pelas mãos de Carreira, mas para sorte dela, através da autoridade de Masayuki trazendo os heróis do passado, ele correu para a situação perigosa que sua antiga amiga estava. E após uma rápida conversa de amigos, Carreira perguntou a Kondo se ele conseguiria derrotar Peliot, e Kondo responde que nem ele poderia vencê-la, mas diz que eles teriam que usar subterfúgios para alcançar a vitória. E enquanto dizia isso, ele encostou sua mão na mão de Carreira e logo transferiu o seu poder para a pistola dourada, o que permitiu que Carreira usasse pela segunda vez o seu julgamento. E com um grande sorriso no rosto e aceitando o trabalho, Carreira então mirou sua pistola para a cabeça de Peliot, onde a própria acabou percebendo a intenção, mas não conseguiu reagir a tempo. E quando o demônio amarelo, com a ajuda do poder de seu cliente, apertou o gatilho, a rainha Insector, assim como um de seus filhos, com apenas um ataque, acabou deixando este mundo. E depois de juntar a mãe e o filho insetos para o outro lado, Carreira ficou muito orgulhosa e se virou para falar com Kondo. Só que infelizmente ele já não estava mais lá, já que diferente de Rudra, Danada e Granbel, ele apenas apareceu à força usando a arma dourada. E ter o seu amigo desaparecendo do nada fez o demônio ficar triste, mas também feliz por conseguir reencontrá-lo. Melin e Zelanos estavam tendo uma batalha tão destrutiva que era como o retorno de um mito. Seus punhos cortaram o céu, vibrou a atmosfera e fez a terra tremer. Foi tão intenso que poderia ter quebrado até as estrelas. Os dois estavam protegendo o campo de batalha com suas barreiras de defesa, cada um tendo seus motivos. Melin era uma tirana, mas não era idiota em não saber que seu poder podia até mesmo destruir o mundo. Já Zelanos também criou uma barreira, porque seu verdadeiro objetivo era dominar esse mundo. Mas se a batalha entre ele e Melin o destruísse, não existiria o que dominar. E por isso a batalha para os dois estava sendo um tanto quanto complicada. Eles precisavam se concentrar na barreira, não exagerar para ela não quebrar e também derrotar o inimigo na sua frente. A luta estava se resumindo a um combate corpo a corpo, com Zelanos em nenhum momento abaixando a guarda ou sendo excessivamente confiante. Afinal, o seu inimigo era a filha do Criador, enquanto Melin ficava cada vez mais animada por finalmente ter outro oponente que não cai tão rápido. Ela então, depois de tanto tempo, finalmente usa a sua transformação desde a luta contra Carion. E depois de se transformar, ela decidiu mostrar o poder da filha do Criador. Então, a atmosfera começou a tremer à medida que o seu poder aumentava. E Zelanos, em resposta, melhorou o seu espírito de luta. O choque entre essas altas energias criou explosões de compreensão no ar e no espaço. Melin, sendo a primeira a atacar, usa sua habilidade Dragon Nova, enquanto Zelanos responde com sua técnica especial Vírus Devastador, uma técnica que o transforma em micropartículas e o possibilita invadir o corpo do inimigo. Então, a luz cintilante cruzou com as partículas escuras, e enquanto a luz expulsou a escuridão engoliu a luz, e no final, quando a luz e a escuridão convergiram, lá estava Melin, e as micropartículas escuras se agarraram ao seu corpo, mas ela conseguiu combatê-las com o seu haki de Lorde Demônio, e embora cansada, conseguiu sair ilesa, enquanto Zelanos saiu bem machucado. Ele pensou se possivelmente poderia vencer essa batalha, mas pouco depois disso, ele sentiu que Peliot tinha sido morta, e quando descobriu isso, Zelanos infelizmente não viu mais opção a não ser recuar, já que ele acreditava que Peliot iria o ajudar na luta, e agora que ela não estava mais lá,
não tinha mais motivo para ficar. Meilin sabia que depois que Zelanos desativasse a barreira, ela não poderia dar o seu melhor para matá-lo. Então ela infelizmente teve que deixar ele escapar da luta. Felizmente, o resultado foi o melhor possível. O exército de Insectors perdeu vários soldados, quase todos os seus generais e também a sua rainha, enquanto para o exército de Meilin não havia nenhuma baixa, apenas feridos que poderiam ser facilmente tratados com poções de cura. Então, com a vitória em mãos, todos começaram a conversar amigavelmente. Carreira marcou de ter uma sessão de treinamento com Midley, enquanto Meilin, sabendo que teria algo divertido, se meteu para participar disso. Assim parecia que a guerra naquela região tinha terminado com a melhor vitória possível, mas quando todos estavam com a guarda baixa, uma nevasca de desespero rodou as bordas externas do campo de batalha para o centro, cercando todos para que ninguém escapasse. A Meilin foi a primeira a perceber, mas já era tarde demais. De repente, o dragão de gelo Velzado chegou no campo de batalha, e segundo ela estava lá para ver a sua linda sobrinha e pedir ajuda a ela para uma coisa. Aquela nevasca acabou atingindo vários soldados e os congelando, mas eles não estavam mortos. Mas se Velzado quisesse, eles estariam. Meilin estava começando a ficar com raiva, mas ela estava se segurando, e vendo tudo isso, Frey decidiu que seria perigoso para Meilin deixar Velzado fazer o que ela queria, porque se as pessoas importantes para Meilin ainda estivessem vivas e Velzado usasse isso ao seu favor, sabe-se lá o que aconteceria com a garota. Então, o objetivo de Frey era fazer ela abandonar suas dúvidas e lutar sem hesitar contra sua tia. E sem a aprovação dela, Frey, se importando mais com a segurança de sua amiga, ordenou a todos os soldados a atacar o dragão de gelo, sabendo o destino que teriam. Assim, os homens de Meilin correram para Velzado imediatamente, enquanto a própria gritava para todos fugirem, mas os seus gritos foram abafados por uma enxurrada de balas mágicas. Enquanto isso, Carreira, que sabia que a vitória era praticamente zero para eles, ordenou a seus subordinados abandonarem seus corpos e voltarem à sua forma espiritual para poder levar a alma dos mortos e mantê-los longe da verdadeira morte. Mas no momento seguinte, uma intenção fria ecoou por todo o campo de batalha, e um desastre sobrenatural de uma escala tão inimaginável apareceu no campo de batalha que o conceito de resistir era risível. E em seguida, todos os soldados foram reduzidos a meros pingentes de gelo, e diferente de antes, eles foram mortos. Os únicos que continuaram vivos foram Frey, Carion, Obeira e Midley, que estavam sendo protegidos por Meilin, que não conseguia se mexer. E vendo a atitude de sua amiga, Frey pensou o quanto que ela era doce. E olhando para os seus companheiros que tinham a mesma intenção que ela, todos os quatro agiram mais rápido do que Meilin pôde detê-los e foram para cima de Velzado sem medo da morte, onde logo a própria apenas sorriu e transformou os 4 guerreiros em novos pingentes de gelo. E ao mesmo tempo em que fez isso, Meilin congelou e fez uma expressão em que todas as suas emoções desapareceram e apenas uma sobrou. E essa era a raiva. Ela ficou furiosa porque as pessoas importantes para ela foram tiradas dela de novo. E ao mesmo tempo, a sua habilidade final, Rei da Ira Satanael, começa a funcionar com força total. Uma habilidade que quanto mais raiva seu portador sente, mais magícolas ele ganha. Enquanto ela estiver ativa, a quantidade de magícolas em Meilin continuará a crescer rapidamente. Naquele momento, os céus tremeram, a terra despedaçou e Meilin passou por uma transformação. Sua armadura de nível mítico agora cobria toda a sua pele exposta. Em suas costas havia um par de asas pretas. Um único chifre vermelho brotou em sua testa, brilhando com cores iridescentes. Essa era a verdadeira forma da princesa dragão, que tinha um poder em seu corpo que superava o de um dragão verdadeiro, e se manifestava com a personificação da destruição absoluta. Enquanto Velzado tirava sarro da situação, dizendo que fazia tempo que não havia daquele jeito, e agora não havia ninguém para parar Meilin. O céu e a terra retumbaram com a ira do antigo Lorde Demônio, e imediatamente depois o mundo está mais uma vez exposto à ira de Meilin, o dragão supremo. Rimuru estava em Rubérios porque recebeu a notícia de Jarril ter feito um ataque repentino com seu exército Arúmidas.
vezes. Mas no final esse ataque não deu em nada porque ele recebeu ordens de recuar. Alguns assuntos foram abordados durante a conversa entre eles, e um deles foi sobre o problema que poderia ser o exército de Dagruel contra o exército de Irúminas, já que diferente do Rimuru, que segundo Irúminas é uma anomalia, ela não tem subordinados tão poderosos, mas isso não significava que eles eram fracos. No final, não houve muita coisa que eles poderiam fazer, só que quando o assunto foi encerrado, Rimuru recebeu uma mensagem repentina de Ramires sobre a situação de Milim e Velzado, o que ao ouvir, fez com que ele tivesse que deixar Rubérius e ir para a sala de controle para entender melhor a situação. E quando ele chegou no local e viu numa tela grande a luta entre Milim e Velzado, era como se ele estivesse vendo uma batalha de deuses. Gobta, aproveitando da habilidade de Argus, estava em uma distância muito grande reproduzindo as imagens, mas mesmo longe, estava difícil para ele aguentar estar na presença de uma batalha tão perigosa. A presença de alinhados ou de Caria não conseguiu ser confirmada, e isso acabou deixando Rimuru meio nervoso com a possibilidade de ter perdido seus subordinados, e combinando com o fato de que se aquela luta continuasse, o local ficaria contaminado com magia e o mundo poderia facilmente entrar em colapso, chamar essa situação de complicada parecia ser elogio. Rimuru então reuniu os lords do labirinto restantes e com muita dificuldade conseguiu chamar Gai para tomar uma decisão a essa situação toda, e mesmo sabendo a dificuldade que seria tentar parar Milim com o Velzado no caminho, Rimuru não tinha escolha se não tomar essa decisão para o mundo não ser destruído, e por isso mesmo ele tinha chamado Gai, que de primeira tinha se recusado a participar, porque isso poderia ser exatamente o que Feldwig queria para possivelmente invocar Ivaraj. Inclusive ele também disse que o motivo de Velzado estar fazendo isso seja para provar que ela era mais forte do que ele, o que logo deixou Rimuru meio enojado e indignado. Mas depois que a decisão foi tomada, Rimuru e Gai foram para onde tia e sobrinha estavam para poder pará-las e evitar a destruição do mundo. E quando eles saíram e um clima desconfortável percorria a sala, Zoe voltou de sua investigação sobre o movimento de Dagruel, e em Damargânia ele conseguiu descobrir o possível motivo de Dagruel ter traído o Octagram. E esse motivo é que junto de seus dois outros irmãos, Fen e Glashord, Dagruel formava apenas um gigante, sendo conhecido como o Deus do Mal. Mas depois de perderem para Veldanava, eles ficaram tão calmos quanto agora, depois de terem conhecido uma rainha chamada Kizaar. Mas sobre eles seria uma fusão, não tinha nada concreto. Mas logo após isso, Benimaru recebeu de Mjolmiles uma mensagem de que o reino feiticeiro Sarion estava sendo atacado por Jarril e Zalário, e Sylvia e Omésia eram as únicas mais poderosas para poderem lutar contra eles. Então, como muitos subordinados não poderiam ser enviados ingenuamente, apenas Benimaru e Zoe iriam ao local. Mas antes que eles fossem, eles foram surpreendidos pelo despertar de Leon, Cagalli e Tyr, que logo se voluntariaram para ir junto e foram aceitos. Mas assim como antes, quando eles saíram do local, foi recebido uma mensagem de Adalman sobre ter encontrado um exército de gigantes na longa muralha do deserto, o que foi o suficiente para concretizar a previsão de Benimaru. E assim, uma grande batalha começou.